Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o final de semana agitado no Paysandu, com empate em Bragança e mudanças no comando técnico da equipe. Em Belém, o Remo venceu o clássico com a Tuna e colocou os dois pés na próxima fase do Parazão Bampará. E a semana será de evento nacional de boxe em Belém, com paraense disputando a luta principal contra um paulista. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando que você pode participar do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, Esporte Cultura escalado com a Jordana Crumpanzer. Boa tarde, Jordana. Oi, Matheus. Boa tarde, Renan. Um abraço para todo mundo que está em casa. E o Renan Mello. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordana. E boa tarde para você que acompanha o Esporte Cultura. Segundamos aqui no Esporte Cultura e já começamos o programa indo lá na redação com o Júnior Cunha, porque o Paysandu está mudando de treinador. É isso, Júnior? Muito boa tarde para você. Aliás, o final de semana foi agitado lá pelos lados da Curuzu. É isso, boa tarde, Matheus, Jordana, Renan, para você que está acompanhando aqui o Esporte Cultura. Mudando não, né? O Paysandu mudou de treinador. Márcio Fernandes saiu e Luizinho Lopes foi anunciado na manhã de hoje. Ali por volta de 11 horas da manhã, o Paysandu confirmou a chegada de Luizinho Lopes, treinador de 43 anos, estava sem clube e agora vai assumir a equipe do Paysandu. Bora primeiro recapitular o que aconteceu de ontem para hoje. Márcio Fernandes foi demitido do Paysandu, anúncio do clube aconteceu aí por volta de 10 horas, 10h30 da noite. Paysandu, pelas redes sociais e pelo site do clube, anunciou a saída do Márcio Fernandes. O Márcio, que chegou ao clube ali por volta de outubro do ano passado, setembro, outubro do ano passado, quando o time estava numa situação complicada na Série B. Márcio fez 20 jogos, com 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Conseguiu aí livrar o Paysandu do rebaixamento na Série B, manteve a equipe na B para 2025, renovou com o clube, iniciou o ano, foi campeão da Supercopa Grão-Pará, mas os 3 últimos jogos contra o Santa Rosa, derrota no Parazão, na última quarta-feira da semana passada, empate contra a equipe do Porto Velho e classificação nos pênaltis na Copa Verde, e ontem um empate contra o Bragantino, acabaram aí finalizando a trajetória do Márcio no Paysandu. E aí o Márcio foi demitido ontem na viagem Bragança-Belém, ele foi demitido e o Luizinho Lopes chega hoje à noite para assumir a equipe do Paysandu. Luizinho chega hoje, treina amanhã com o elenco no estádio Bampará Curuzu e na quarta-feira já comanda o Paysandu contra o Manaus, jogo aí de ida pelas quartas de finais da Copa Verde. Volto contigo aí, Matheus. Muito obrigado, Júnior, pelas informações. Te surpreendeu esse movimento do Paysandu, Jordana, a saída do Márcio para a chegada do Luizinho? Muito, me surpreendeu muito, porque a gente está falando de um resultado, uma derrota, um empate. Eu acho que é muito cultural do futebol brasileiro, que quando você não tem um bom resultado, automaticamente você troca de comando técnico. Só que foi muito rápido, foi muito... Abrupto? Foi muito abrupto essa mudança de técnico do Paysandu. Claro que a gente teve uma declaração do Matheus Vargas falando de um possível problema dentro do vestiário. O Paysandu não estava bem nos jogos, mas eu achei muito complicado. Eu não sou a favor dessa troca tão rápida. Eu acho que o futebol brasileiro é muito equivocado nesse quesito. Luizinho Lopes, para mim, é trocar 6 por meia dúzia, porque... não tem, eu acho que uma referência tão grande no trabalho dele para a gente citar. É um técnico de Série B, claro, mas para mim não é uma figura assim que a gente consiga carimbar uma temporada de referência. Esse posicionamento do Paysandu, Renan, demonstra também uma certa falta de convicção a partir do momento em que o clube renovou o contrato com o Márcio Fernandes? Pois é, Matheus. Foi muito repentina essa troca de técnico, essa demissão do técnico Márcio Fernandes. Ninguém esperava que o Márcio Fernandes já iria ser demitido nessa partida. Acredito que essa decisão não foi tomada apenas ontem. Sim. Já havia uma decisão de mais tempo
essa decisão de demitir o Márcio Fernandes. A diretoria talvez não tivesse tão satisfeita com o trabalho do Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes já chegou, na verdade, contestado no ano passado, em outubro, quando o Hélio dos Anjos deixou a equipe do Paysandu. Ele já chegou contestado pelo torcedor, chegou contestado por parte da diretoria, mas acabou fazendo um bom trabalho e conseguiu garantir o principal objetivo do Paysandu, que era a permanência na Série B. Teve ali um momento que a gente achava que o Márcio Fernandes não iria renovar com o Paysandu, mas acabou renovando. Foi uma decisão repentina, mas acredito que essa decisão já havia sido tomada bem antes e esperou um resultado igual de ontem para tomar, de fato, essa decisão. Eu acho que tem vários fatores que envolvem também, Matheus, a questão de, por exemplo, a temporada ter sido muito mais curta para o Paysandu, envolvem esse momento do Paysandu agora. A temporada é muito mais curta, leva em consideração que o vestiário hoje praticamente fala espanhol, então é difícil, uma questão de adaptação. Acho que por isso que pesa muito para mim essa mudança muito rápida de comando técnico do Paysandu. Agora, bora ver como foi a última partida de Márcio Fernandes como treinador do Paysandu, que terminou com mais um empate. Falar de jogo hoje, não tem como a gente falar de jogo. Hoje a gente lutou, correu bastante, mas falar de jogo que a gente teve condição técnica para jogar, não tem condição. Márcio Fernandes foi curto e objetivo sobre o duelo entre Paysandu e Bragantino pela 5ª rodada do Parazão Bampará no estádio Diogão. Dentro de campo, quem começou bem foi o Paysandu, com Yarley aproveitando o escanteio e mandando a bola para fora. Logo em seguida, o Bragantino chegou com perigo ao ataque nesse chute de Ramonzinho. Edi Kleber arriscou de longe e mandou para fora mais uma chance dos donos da casa. O Paysandu voltou ao ataque aos 37 minutos, quando Borazzi levantou na área e Nicolas cabeceou para o alto. A resposta do Tubarão veio com Edi Kleber arriscando de longe e exigindo grande defesa do goleiro Adinson. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Paysandu ainda levou perigo nos chutes de Borazzi e Leandro Vilela, que pararam na defesa do Tubarão. A gente trabalhou a semana toda essa investida, né? Que é o lado mais forte da gente, onde o professor priorizou bastante a minha subida. A gente pecou em alguns passes que era pra gente ter qualificado mais para mim ali. Mas eu acho que a equipe se comportou bem durante o primeiro tempo, conseguimos bloquear algumas jogadas aí do Paysandu. Tivemos chance ali de abrir o placar, mas agora é ver o que o professor tem para falar no intervalo ali com a gente, para a gente voltar para o segundo tempo concentrado e focado para a gente conseguir os nossos objetivos nessa partida. Já no segundo tempo, o Paysandu mais uma vez começou no ataque com Matheus Vargas, porém o chute fraco parou nas mãos de Vinícius. O Bragantino quase abriu o placar aos 21 minutos, quando o Canga aproveitou o cruzamento de Nilcinho e cabeceou para fora. Em seguida, Nilcinho levantou de novo na área, João Vitor cabeceou e o goleiro do Papão fez mais uma defesa. A última do bicolor no jogo foi com Del Valle cabeceando para fora do gol. Fim de jogo em Bragança, Bragantino 0, Paysandu também 0. O jogo passado, mesmo na Curuzu, a gente conseguiu jogar, conseguiu buscar o resultado com o primeiro tempo muito ruim, né, que nós fizemos. Mas isso é uma coisa normal no início de campeonato. Desde que a gente conseguiu as vitórias, eu sempre falei isso. O time está arriscado a ter oscilações, né, isso é normal dentro de uma competição. Agora a gente tem que ter confiança e convicção, senão a gente não chega a lugar nenhum. Paysandu que somou apenas dos últimos 6 pontos disputados no Campeonato Paraense, derrota contra o Santa Rosa e ontem empate diante do Bragantino. Jordana, dá para dizer que o 0-0 correspondeu com o que foi o jogo? Eu acho que sim, eu acho que a gente teve um Paysandu que errou muitos passes durante a partida, um Paysandu que teve uma dificuldade de entrosamento muito grande, perdeu peças muito importantes, principalmente no meio de campo, peças de articulação, de condução de bola, e sentiu bastante, sem dúvida. Agora a gente precisa falar da questão do gramado, né? O Nicolas ele não estava errado ontem na transmissão. Esse gramado não dá condições de jogo nenhuma, isso deve ser levado em consideração, você coloca o atleta em risco e não tem condições de você ter uma partida de futebol ali. Muitos dos atletas, eles evitam também colocarem tanta intensidade para não se machucar. Afinal, você vai colocar intensidade nesse gramado e vai correr o risco de ter uma lesão que vai te tirar da temporada inteira.
Então, acho que não tem nem como fazer uma análise direito da partida num campo desse. Do pouco que pode ser analisado, Renan, dá para dizer que o Bragantino mereceu a vitória mais do que o Paysandu? Sim, pelo que fez na partida, a equipe teve um pouco mais de criação no meio de campo que o Paysandu não fez. É claro que a gente tem que destacar a questão de que o Paysandu estava com os desfalques no meio de campo, estava em um gramado que não poderia mostrar tanta técnica, já que o Paysandu normalmente é mais técnico e estava num gramado que não tinha muito o que fazer. Nas poucas oportunidades que teve de bola parada ou então de chutes de fora da área, acabou levando perigo, mas o Bragantino poderia sim ter ganhado a partida, já que teve um pouco mais de chances do que o Paysandu. E na abertura da 5ª rodada do Parazão Bampará, o Capitão Poço venceu a primeira na elite da competição. Em Augusto Corrêa, a Laranja Mecânica fez 1-0 no Caeté e subiu na classificação, chegando aos 6 pontos e a 7ª colocação. O gol da vitória foi marcado por Ju Alagoano, o 3º gol dele no Campeonato Paraense, Jordana. É muito interessante a postura do Capitão Poço, que está se recuperando, né? Começa a vencer, como a gente falou, desempenhava muito bem dentro de campo, fazia jogos muito interessantes, uma equipe com uma intensidade, uma equipe que explorava muito bem seus contra-ataques. Tem jogadores muito bons, como o João Alagoano, como o Wellington, que fez uma excelente partida contra o Clube do Remo. E agora o que faltava para o Capitão Poço era justamente o resultado, conseguiu nessa partida. Eu acho que uma equipe que tem muito para evoluir no campeonato. Já em Tucuruí, o Cametá venceu o Independente por 1-0 também. O gol da vitória do Mapará foi marcado por Luciano e o Cametá assumiu a 6ª posição do campeonato, com 7 pontos, enquanto que o Independente ficou na porta da zona de rebaixamento. Mais uma rodada sem vitória do Independente e o Cametá conseguiu se recuperar da derrota que sofreu para Tuna na rodada passada, Renan. Que fase vive o Independente de Tucuruí, né? Começou bem o campeonato, mas aí na metade dessa primeira fase, aí depois da 2ª rodada, 3ª rodada, 4ª rodada, a equipe caiu muito de rendimento, trocou o técnico, mesmo assim com a troca de técnico a equipe não vem tendo um bom rendimento, mais uma derrota e mais uma derrota dentro de casa. O Cametá, claro, foi em busca da recuperação no campeonato, conseguiu vencer mais um jogo fora de casa, mas o Independente tem que se preocupar nesse campeonato, não vem conseguindo reação e nem dentro de casa, onde teoricamente a equipe é mais forte. Já em Ipixuna, Santa Rosa e Caxanhal ficaram no empate por 1-1. O Caxanhal abriu o placar com Dioguinho de pênalti, mas o PH empatou o jogo no final para o Santinha. Resultado que deixa o Caxanhal na 4ª colocação com 9 pontos e o Santa Rosa na 9ª colocação com apenas 4 pontos. De qualquer forma, Santa Rosa conseguiu arrancar esse empate do Caxanhal já na reta final do jogo, Jordana. Sim, o Santa Rosa, que estava num momento muito complicado, foi a primeira equipe do Parazão a demitir técnico, ter essa troca no comando técnico da equipe. Santa Rosa precisava evoluir muito dentro de campo para tentar se manter na elite do futebol paraense. Conseguiu arrancar esse empate. Eu acho que mostra um pouquinho mais de evolução, claro, muito pequena, mas também jogava contra um time que está fazendo um campeonato muito regular. Então, acho que nesse momento, chegando na 5ª rodada do Campeonato Paraense, essas equipes já conseguem desenhar um pouquinho o que vai acontecer. O Santa Rosa está tentando respirar. No jogo que finalizou a rodada, São Francisco Águia, partida que terminou a rodada em Caxanhal, o Águia voltou a vencer na competição ao fazer 3-2 no São Francisco. O São Francisco chegou a abrir o placar de 2-0, tá, com gols de Paulo Henrique. Mas o Azulão Marabaense virou o placar com gols de Lucão Baraca e do Érico Júnior. O Águia mandou recado, falem de mim agora, dizendo aí que está em uma fase, que venceu uma partida só na temporada, agora conseguiu uma grande vitória de virada contra o São Francisco. De virada, né? O São Francisco está sendo um pé no calo da galera, né, dos outros times, apesar de não vir fazendo uma boa campanha. Mesmo assim, a equipe vem fazendo bons resultados, está dando um pé no calo desses times, mas o Azulão Marabaense deu um jeito, conseguiu essa vitória de virada. A equipe que até vinha mostrando bons jogos contra Remo, contra Paysandu, aí deu muitas dificuldades para os times daqui da capital e agora contra a equipe do São Francisco conseguiu uma boa vitória de virada, 3-2, 3 gols seguidos para conseguir essa virada, um bom resultado do Águia de Marabá. O São Francisco que fez 2 gols com Pedro Henrique e depois o Águia conseguiu
A virada pode ser a vitória que representa esse momento de reação e de afirmação do Águia dentro do campeonato? Ah, Jordana? sem dúvida. O próprio Silvio Criciúma já falou em coletiva que ele sabia onde ele ia perder e onde ele ia ganhar. Ele já tinha feito todas as contas para se classificar para a segunda fase do Parazão. Acho que é muito. O Águia teve um início de temporada muito complicado. Você pegar 2 favoritos ao título, você está jogando outra competição. Agora vem Copa do Brasil para jogar contra o time de Série A também. Foi um calendário muito apertado, foram confrontos muito difíceis, mas o técnico sabia exatamente o que ele estava fazendo. Eu acho que o Águia de Marabá, que joga muito bem, que tem um bom desempenho dentro de campo, que pode se valer de boas peças, principalmente pensando em Série D. Acho que o Águia já bateu na trave todos esses anos. É um ano do Águia chegar muito forte para tentar conquistar um acesso, sem dúvida. E um Águia de Marabá que começa a trabalhar e começa a evoluir dentro de campo no Parazão, que é o momento certo. Desses jogos que a gente mencionou ainda há pouco, qual foi o resultado que mais chamou a atenção de vocês? A virada do Águia, a primeira vitória do Capitão Poço, a recuperação do Cametá, Renan? Pois é, são jogos que a gente tem que destacar, mas a campanha que ainda vem me surpreendendo negativamente é a campanha do Caeté. Joga num gramado muito bom, esse jogo contra a equipe do Capitão Poço foi lá em Augusto Corrêa, um gramado muito bom, e mesmo assim a equipe não consegue um resultado. Vem fazendo uma campanha muito diferente das outras temporadas. Era uma equipe que desde que chegou à elite do futebol paraense pela primeira vez, vinha fazendo boas campanhas, conseguia pelo menos aí se garantir no Campeonato Paraense, se garantir na elite do futebol paraense, mas acabou aí esse ano perdendo, não conseguindo se garantir, não conseguindo fazer uma boa campanha e está na zona de rebaixamento. Com certeza é uma equipe que me surpreende negativamente, e o São Francisco também é uma equipe que poderia dar um pouco mais de si, apesar de vir fazendo uma campanha tentando essa recuperação, mas com certeza o resultado de Caeté e Capitão Poço, principalmente pela campanha que o Caeté vem fazendo, me surpreendeu negativamente. Vamos a interações aqui no Esporte Cultura, antes da gente ir para o intervalo. Boa tarde, Matheus, Enciclopédia do Esporte. Matheus, o problema do Paysandu e os jogadores são jogadores e não técnico. Obrigado, Márcio, pela interação aqui no Esporte Cultura. O Gibi lá de Federal Márcio. manda o seguinte. Oi? Detalhe, Márcio. Daí é o Márcio, né? Tudo ruim no Papão, campo, elenco, comissão técnica, presidente, diretor. O Gibi de Federal tá na bronca, falando que o time vai cair para a Série C. O problema não é só comissão técnica, elenco deficitário, executivo sem visão, presidente aéreo. O Gibi não perdoou ninguém aqui nas mensagens. O Cássio lá da Cremação diz o seguinte: no Parazão até gramados ruins estão derrubando os técnicos. Égua, palavras do Márcio, ou melhor, do Cássio, o Campeonato Paraense que já teve demissões de 4 técnicos até então, Renan. Pois é, já teve demissões de 4 técnicos, e é natural, a gente sempre sabe que, apesar de Remo e Paysandu serem potências aí, estarem superiores, mas o Campeonato Paraense pode derrubar esses técnicos também, a depender de resultado contra outras equipes, pode derrubar técnicos, o que aconteceu com o Márcio Fernandes, o que aconteceu no ano passado com o Ricardo Catalá, enfim, mesmo assim as equipes paraenses, as equipes mais inferiores do Campeonato Paraense também fazem muito essa troca de técnico, tentam aí um bom resultado, e quando isso não vem, acabam fazendo essas trocas. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente segue falando de Campeonato Paraense e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente abre o segundo bloco falando ainda sobre o Campeonato Paraense, porque o Remo apagou a eliminação na Copa Verde e venceu o clássico contra a Tuna, garantindo uma vaga na segunda fase da competição. Bora conferir na reportagem. Acabou encaixando a estratégia. Eu gostei muito, porque isso faz parte do nosso crescimento. É importante a gente vir para jogo onde o adversário também joga. E a palavra jogar foi seguida à risca pela Tuna no início do clássico com o Remo. Primeiro com Édico tentando de cabeça na investida de Gabriel Furtado pela esquerda. E depois com Jaime arriscando de longe. Mas sem perder muito tempo, o Remo abriu logo o placar em uma bela jogada de pé em pé, que terminou com Viseu arrumando e Maxwell balançando as redes. A resposta da Tuna veio de novo com Gabriel Furtado pela esquerda e Jaime concluindo com perigo. Principal jogador da Tuna no jogo, Gabriel Furtado fez nova bagunça pela esquerda e por pouco não empatou o jogo. Primeiro tempo com o Remo em vantagem, mas com uma Tuna dominante. Nós tivemos uma desatenção ali, acho que a única bola que eles tiveram.
e a gente acabou tomando o gol. Mas a gente está controlando o jogo, está dominando o jogo. Deu muito trabalho pra gente, né, nessa saída, e é uma coisa a mais que a gente precisa trabalhar. A gente vinha treinando, ganhar um pouquinho mais de confiança, tá, para estar recebendo essa bola ali no entre linhas, coisas que a gente vinha fazendo bastante, mas hoje a gente encontrou um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo. E repetindo o roteiro da etapa inicial, a Tuna começou em cima no segundo tempo, com Edgo assustando o goleiro Marcelo Rangel na primeira. E na segunda, a resposta do Remo foi confusa, com os atacantes batendo cabeça e a bola indo para a linha de fundo. Mas logo depois, Felipe Viseu foi oportunista para marcar o segundo do Remo no jogo. No final, ainda deu tempo de Adailton fechar a conta em 3-0 para o Leão. Vitória azulina, que colocou os 2 pés na próxima fase do Parazão Bampará. Eu fiquei muito feliz pela forma que a gente se comportou, né? A Tuna soube explorar muito bem esse cansaço, esse desgaste, e a gente foi eficiente para saber se defender e no momento certo preencher mais o meio de campo e subir a marcação e vencer o jogo. Remo, que continua invicto no Campeonato Paraense, conseguiu uma vitória importante contra a Tuna, não só pelo placar, Jordana, mas principalmente pelo desempenho. Assim, ninguém tira da minha cabeça que isso foi uma estratégia do Rodrigo Santana. A Tuna estava muito bem no jogo. A Tuna conseguia um volume ofensivo muito grande, pressionava muito o clube do Remo, muito pelo lado do Gabriel Furtado, que é o jogador mais habilidoso. Eu falei ontem durante a transmissão, falo hoje de novo, que esse menino joga é brincadeira, mas existia uma estratégia de, naquele momento, existia um clube do Remo muito lesionado, com jogadores no banco, que se retrancou um pouquinho, que deixou a Tuna botar o volume ofensivo, sabia que os jogadores iam cansar, que no banco a Tuna não tinha tantas opções técnicas assim, e aí o clube do Remo era letal no momento que conseguia sair em contra-ataques, com peças extremamente técnicas, como foi o Viseu, que foi essencial ontem, foi uma grata surpresa para o clube do Remo, que não jogou na sua posição de origem. Jaderson brilhou ontem também. Então, acredito que o Rodrigo Santana teve toda essa estratégia. No final das contas, não foi. A gente aproveitou as oportunidades que tinha, mas na minha cabeça vai ficar essa fique. Ô, Renan, e sobre o desempenho do Jaderson? A gente falava sobre isso em programas anteriores. Ele que foi expulso na partida contra o São Raimundo, ontem foi eleito craque do jogo, embora não tenha participado diretamente dos gols ou com assistências, mas foi a partida de estreia, digamos assim, do Jaderson na temporada, levando em consideração o que ele apresentou no ano passado? Pois é, o Jaderson foi destaque da temporada 2024, a gente não pode negar, principalmente na Série C, mas começou o ano, digamos, apagado. Acredito eu que foi uma cobrança dele mesmo, né, própria, para tentar melhorar esse desempenho, para ele retomar esse destaque na equipe do Clube do Remo. E a gente viu ontem, apesar de não ter nenhuma atuação dele direta no gol, mesmo assim, é uma peça muito importante para o Clube do Remo. E eu concordo com a Jordana sobre a questão da estratégia do Rodrigo Santana. O Inácio vem tendo uma estratégia, a mesma estratégia em todos os jogos. Ele coloca sempre os mesmos jogadores durante o segundo tempo e o Rodrigo Santana já pensou nisso, então também fez essa estratégia, só que o Rodrigo Santana tem jogadores mais técnicos. Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho, de novo, vou bater nessa tecla. Se tiver alguém de Remo e Paysandu, de diretoria assistindo, parem de se bater com um jogador que vale 100 mil e que vem de fora, com histórico de lesão e não rende nada. Tem um menino de 23 anos brilhando no futebol paraense. É hora de vocês valorizarem a base do estado. E bora voltar na redação com o Júnior, porque o Remo segue no mercado, mas agora fora das 4 linhas. Explica essa história pra gente, Júnior. É isso, o Remo tem negociação aí com o Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo. Marcos Braz, que deixou o clube rubro-negro no início deste ano, quando mudou a gestão, saiu Rodolfo Landim e voltou o BAP para o comando do clube carioca. Marcos Braz, que na última sexta-feira, esteve no Rio de Janeiro, na sede da CBF, representando o Remo no sorteio da Copa do Brasil, e o clube confirmou, através do site oficial, que Marcos Braz tem uma negociação. A situação é a seguinte: o Remo negocia com o Marcos Braz para ele integrar o departamento de futebol do clube, mas não é para ele ser apenas mais um funcionário do clube. O Marcos Braz, fechando com o Remo, ele chega para ter um cargo de gerência no departamento e para ter um papel estratégico. E aí vai buscar parcerias
com outros clubes, com outros mercados, para trazer jogadores para o Clube do Remo, vai auxiliar o Papelim nessa questão e vai, de uma forma geral, estruturar o departamento de futebol do Clube do Remo, que hoje tem alguns diretores exercendo a função com o Sérgio Papelim. Aí o Marcos Braz chegando, esses diretores eles saem de cena e o Braz assume de fato essa gerência do departamento de futebol do Clube do Remo. O Remo, que ainda há pouco, só para finalizar o assunto Remo, anunciou a chegada do lateral esquerdo Alan Rodrigues e do atacante Gabriel Martins. O Gabriel Martins ele foi anunciado no final de semana, é um jogador que é cria do Fluminense, os dois já estão em Belém, já estão realizando exames médicos e aí vão ser integrados ao elenco e, claro, sendo regularizados, podem já no final de semana estrear pelo Leão contra a equipe do Santa Rosa. Volto contigo aí, Matheus. Júnior, pelas informações, como dá para avaliar essa possível chegada do Braz no Remo? Ele que foi um protagonista nesse processo de refortalecimento do Flamengo no futebol brasileiro, mas também é um personagem contraditório assim, no futebol nacional. Com momentos que ficaram bem marcados no futebol nacional, sem dúvida. Mas eu acho que é muito uma questão de conseguir colocar o Remo mais efetivo dentro do mercado, vai abrir mais portas, é um nome que chega muito importante também, né, para conseguir elevar um pouquinho o nível, assim como foi com o próprio Papelim. Hoje, se o Remo tem jogadores de Série A, de Série B, a gente sabe que a maioria passou com ele pelo Fortaleza e chegaram no Remo hoje que a gente tem o futebol paraense agora com os dois na Série B, mas que é muito difícil contratar jogador para vir para cá. Então ele vai servir desse lado. A única ressalva é que não seja muito cacique para pouco índio nessa diretoria. Renan, a respeito das contratações que o Remo fez, um é lateral esquerdo, uma posição que o torcedor do Remo cobrava muito para ter um outro jogador lá, e o outro um atacante. Apesar disso, dava para pensar que o Remo iria contratar mais um atacante, levando em consideração principalmente a eficiência que o setor de ataque tem tido por enquanto no ano? Pois é, e a gente tem um setor de ataque com muitos jogadores e uma eficiência muito boa. Eu pensava que o Remo iria fazer contratações para outras posições. A gente sabe que o clube do Remo precisa de um lateral, precisa de mais laterais, e foi o que aconteceu, fez uma contratação de um lateral, mas eu não esperava que a equipe do clube do Remo ainda pensasse em um atacante, até porque existe muitos atacantes para essa temporada e o clube do Remo tem bons atacantes para 2025. E a semana será de boxe em Belém, com um paraense em disputa nacional e querendo emplacar mais uma vitória na carreira. Bora conferir na reportagem. Por 7 anos, treinador da Seleção Brasileira de Boxe Olímpico. E por mais alguns bons anos, como treinador de nomes como Popó, Vitor Belfort, Vanderlei Silva e Maurício Shogun. Hoje, Ulisses Pereira segue no trabalho de descobrir novos talentos na modalidade e fazer deles campeões. O maior exemplo disso é ninguém mais, ninguém menos que o próprio filho Lucas. A gente não pode deixar ter a mistura. Família, se botar na balança, família e profissão, tu complica, né, a família. Então eu não treino ele como um filho, eu treino ele pela qualidade que ele tem. Ele tem uma qualidade muito fantástica, entendeu? Não é à toa que ele tem os 30 anos que ele tem. Então, digamos, não deixe misturar. Eu dou-lhe dura nele, eu brigo com ele na frente de todo mundo, com todo mundo igual. Carregando o DNA pugilista, Lucas Pereira é campeão mundial de boxe pela UBO, campeão sul-americano pela WBC e campeão brasileiro do Conselho Nacional de Boxe. O atleta ostenta um cartel com 8 lutas como profissional e com a pressão de manter um legado, defendendo os títulos conquistados. Eu estreiei em 2016, que teve uma despedida do Popó aqui em Belém, no Mangueirinho. E foi onde eu fui a minha estreia através de um convite dele. Aí ganhei a minha luta por nocaute, tenho 8 lutas, 7 vitórias, 7 por nocaute. Em 2017 fui campeão brasileiro, em 2021 fui campeão sul-americano e ano retrasado eu fui campeão mundial pela UBO. Então a gente está seguindo o caminho aí para buscar de um ranking melhor e em busca de mais títulos internacionais. Lucas sobe no ringue no próximo dia 14 de fevereiro em Belém para enfrentar o paulista Marcos Ferreira, tricampeão brasileiro de boxe. Acho que eu estou na minha melhor forma física, o camp dessa vez foi... Eu acho que hoje a gente finaliza o último sparring, inclusive, e aí a gente fez um camp muito alinhado, muito limpo. E meu adversário é um cara experiente, já disputou 2 vezes o título brasileiro. Ele tem um cartel meio a meio de vitórias e derrotas, me desafiou porque ele lutava no peso pesado. Aí eu sou da categoria de baixo, sou da cruzador, ele vai baixar para lutar comigo.
E é um cara duro, eu sei que é resistente, mas a gente está bem treinado, estudamos bem ele e a estratégia está montada, só aguardando o dia da luta. Mas isso não é um problema para um menino que, na infância, assistiu ao pai conquistar o tetracampeonato mundial com Popó. Lucas vai subir no ringue buscando mais uma vitória, representando o estado que cada vez mais se consolida como berço do boxe brasileiro. É um pezinho a mais, não vou mentir que não é pelo nome que meu pai tem, no esporte, na verdade, no boxe. Então eu acabo juntando isso para me motivar cada dia mais nos treinos, para me abdicar, me dedicar bem mais, para em cima do ringue nos surpreender, porque todo mundo quer ganhar do filho do Ulisses, então essa responsabilidade eu tenho que levar para cima do ringue e manter meu cartel, manter os nocautes e fazendo boas lutas. Desde já, boa luta ao Lucas. Jordana, obrigado pela participação, obrigado, Renan, a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.